Eu ainda estava ali na cozinha quando escutei as vozes vindas lá da sala. E quase tive um ataque do coração quando escutei aquele nome de mulher, Júlia. Aliás, não foi só o nome. Dali a pouco, escutei também aquela voz. Estremeci por inteiro. Meu coração quase parou de bater. Até que, dali a pouco, ele chegou na porta da cozinha, falando: Daiane, quero que você conheça a Júlia, minha namorada. Olha, antes mesmo de me virar para fulana, eu já senti aquela raiva do tamanho do mundo. Bastou ouvir aquela frase, Júlia, a minha namorada, para o meu coração quase parar de bater. Eu, sinceramente, não sei como tive estrutura para não perder o controle. Só de olhar para aquela polaca de cara lambida, a minha vontade foi de pegar ela pelo pescoço e torcer, até ela não ter mais ar para respirar. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era uma paixão de menina, coisa de criança. O fato é que me encantei pelo Wallace desde a primeira vez que o vi. Nunca vou esquecer daquele dia quando a minha irmã chegou de mãos dadas com ele, apresentando a todo mundo como seu namorado. Era um rapaz tão bonito e tão educado. Na época eu tinha só 14 anos, por isso digo que era uma paixão sem razão, uma espécie de encantamento de menina. O namoro deles acabou vingando. E como minha irmã engravidou depois de 1 ano e meio de namoro, eis que eles resolveram se casar. Sabe, eu fiquei tão feliz pela Elisa, apesar do sentimento que eu tinha por ele. Nunca senti inveja dela, juro que não. Nunca desejei ter nada com o namorado dela. Repito, era uma paixão infantil, sem nenhuma pretensão. Bem na época em que eles se casaram, eu comecei a me aproximar do irmão dele. O Kleber gostava de mim. Ele mesmo confessou que tinha se encantado comigo desde a primeira vez que me viu. E no fim, acabou rolando uma espécie de namoro. A gente começou a se envolver e logo começamos a namorar. Como diria minha irmã, ficou tudo em família. Ela se casou com o Wallace, tiveram uma filha e eu comecei a namorar com o Kleber. Apesar de eu ser bem nova, recém tinha completado 16 anos na época, meus pais aprovaram o nosso namoro na boa. Sabe, eu gostava do Kleber. A gente se dava bem, se entendia. Mas também não posso negar que continuava suspirando pelo meu cunhado. Era uma coisa assim diferente. Só que, repito, não tinha nenhuma pretensão. Agora, uma coisa é saber que não tem futuro. E outra coisa é parar de sentir. Não dá. Se eu dissesse que depois que comecei a namorar com o Kleber, eu esqueci do Wallace, estaria mentindo. Não foi assim. Para resumir, no fim eu também acabei engravidando e por conta disso acabamos nos casando, eu e o Kleber, como minha irmã tinha feito com o meu cunhado. Depois disso, fomos morar junto com a minha sogra. Graças a Deus, eu sempre me dei muito bem com ela. Aliás, nem tinha como ser diferente, porque era assim uma pessoa muito agradável, sempre gostou de mim. Aliás, de mim, da minha irmã. Ela simplesmente me adorava e também adorava minha irmã. Os anos foram passando, a gente foi tocando a vida, cada uma do seu jeito. A Elisa, inclusive, acabou engravidando de novo. Dessa vez teve um menino. E depois eu engravidei outra vez também. E assim a família foi crescendo. E uma coisa que eu preciso dizer é que eu era feliz do lado do meu marido. Era mesmo. Agora, também preciso admitir
que não tinha deixado de sentir aquela paixão pelo meu cunhado. Eu sei que quem está de fora pode não estar conseguindo entender, mas melhor do que isso eu não consigo explicar. E como vivíamos fazendo coisas em família, estávamos sempre em contato. Era difícil esquecê-lo completamente. Mesmo assim, estava tudo bem, cada um no seu canto, até que perto de completarem 10 anos de casamento, aconteceu uma coisa que eu sinceramente não podia imaginar. A Elisa e o Wallace resolveram se separar. Olha, foi um choque na família toda. Ninguém esperava. Sabe, os dois se davam tão bem. E convenhamos, família linda, 2 filhos, 10 anos de relacionamento. Inclusive, quando a Elisa veio me contar, eu não acreditei. Mas como assim se separar, Elisa? O que houve? A gente não está mais se acertando. E faz tempo isso, se fosse de ontem, mas você quer saber? Já faz anos que a gente não consegue se entender, viu? Então, quando chega nesse ponto, não adianta. Mais certo é cada um seguir o seu caminho. O Wallace, inclusive, está indo embora para Joinville. Ele arranjou um serviço por lá e, enfim, está indo embora. Sabe, aquela foi outra coisa que me deixou surpresa. Ele iria embora de Curitiba. Além da separação, ele ia sair daqui de Curitiba. Claro que fiquei triste. Não só pela separação, mas também porque meu cunhado iria embora para outra cidade, e longe. Eu senti um aperto na garganta quando minha irmã me contou. Lembro que quando ele apareceu ali em casa para se despedir da gente, olha, eu só faltei chorar. Mesmo tendo se separado da minha irmã, eu não queria que ele se afastasse da gente. Só que fazer o quê? Não dependia de mim, né? Depois, no entanto, eu até fiquei pensando que talvez fosse melhor, porque já estava mais do que na hora de eu tirar aquela paixão que tinha começado lá na minha adolescência, praticamente em criança, tirar aquilo da cabeça. Mesmo sem nenhuma pretensão em relação a ele, coisa que juro nunca tive, não fazia sentido, até por isso, continuar suspirando, pensando num homem que não era mais do que meu cunhado, e agora nem isso mais era. Sendo que eu também tinha uma vida ao lado do meu marido, irmão dele. O que eu precisava fazer, e eu sabia disso, era me concentrar no meu casamento. Tratar de ser feliz do lado do meu marido. O Kleber, aliás, sempre foi um excelente marido, não tinha nada que reclamar. Sabe? Eu era feliz do seu lado. Fomos tocando a vida de um jeito ou de outro, mas eu tive de aprender a conviver com outro tipo de sentimento, que era a saudade. Sabe, volta e meia, o Kleber conversava com o irmão pelo celular e às vezes deixava o telefone no viva voz e só de ouvir a voz do Wallace, eu sentia aquele aperto no peito, aquela falta, aquela saudade de ver a pessoa ali perto. Meu Deus, como pode um sentimento sem futuro acompanhar a gente durante tantos anos? Sempre que vinha ver os filhos, ele passava ali na casa da mãe para dar um abraço na gente também. E na primeira vez que isso aconteceu, nosso abraço foi tão apertado, porque, repito, quase o sufoquei. Era tanta saudade. Saudade doída, aquela saudade já antiga. Quando vi ali diante de mim, na porta, meu corpo todo tremeu. Eu nunca, na minha vida, nunca, faltei com respeito a meu marido. Nunca cometi absolutamente nenhuma loucura, nenhum deslize, nada. E nem em nome desse sentimento que eu tinha pelo irmão dele. Porque era um bem-querer que nem eu mesma sabia explicar.
Foi mais ou menos depois de um ano que ele estava morando lá em Joinville, numa daquelas visitas que ele fazia ali pra gente, que eu escutei uma conversa entre ele e o Kleber. Eu estava ali na cozinha, preparando o almoço, junto à minha sogra. Os dois, o Wallace e o Kleber, mas o meu sogro, estavam na sala conversando. Aí eu fui até a sala levar um aperitivo e cheguei bem no momento em que o Wallace estava falando aquilo pro meu marido. Vai ser bom para vocês, Kleber, sabe? E quanto ao emprego, não precisa se preocupar, é garantido. Eu conversei com o seu Álvaro, ele tem uma vaga para você, a gente arranja isso. O que você acha? Não vou negar, senti um estalo naquela hora. Ou eu tinha entendido muito errado, ou o meu cunhado estava tentando convencer o meu marido a ir embora com ele para Joinville. E se fosse, naturalmente que a gente iria também, eu e os nossos filhos. Olha, eu fiquei num estado, depois de ouvir aquela conversa, que eu não consigo nem explicar. Naquela noite, inclusive, quando a gente foi se deitar, o Kleber veio falar comigo, me contar da proposta do irmão, querendo saber a minha opinião. Então, você ouviu lá, né? Quando você foi aquela hora na sala lá, o Mano tá querendo que a gente vá embora lá para Joinville. Só que eu falei que não podia decidir nada sem, pelo menos, conversar com você, né? O que você acha? Falei que o que ele decidisse, para mim, estaria bom. Eles foram amadurecendo a ideia, até que tempos depois, o Kleber acabou viajando para lá para ver se deixava tudo acertado. E no fim, acabamos realmente indo morar em Santa Catarina. Os dois começaram a trabalhar juntos na mesma empresa e a gente ficou morando ali na mesma casa que o Wallace. Olha, eu não vou negar. Eu fiquei numa euforia. Não era por nada, não. Nenhum acontecimento importante, especial, não. Só pelo fato de tê-lo ali diante de mim praticamente o tempo todo. Meu Deus, quando que eu ia imaginar que um dia nós dois iríamos morar debaixo do mesmo teto, só nos meus sonhos? O problema foi que não levei em consideração o perigo dessa aproximação. Eu devia ter imaginado que, estando assim, tão perto dele, aquilo só ia contribuir para aquele sentimento idiota, sem futuro, estúpido, se tornar ainda maior. Se longe dele eu não consegui esquecê-lo, imagine agora morando na mesma casa. Lembro que um dia, depois do jantar, a gente ficou ali na sala, assistindo a novela na televisão. Nós três, eu, meu marido e meu cunhado. Só que em vez de prestar atenção na TV, eu de repente comecei a olhar assim pro meu marido, aí olhava pro Wallace, olhava para um, olhava pro outro. E sabe quando começa a te dar aquele aperto assim? Nem eu mesma sei explicar o que eu senti. E aquele aperto começou a ficar pior quando meu cunhado de repente se levantou dizendo que estava com sono e foi pro quarto. E o Kleber me chamou para a gente dormir também, porque as crianças já estavam bocejando ali no sofá. Olha, me bateu uma angústia. Eu não consigo explicar o sentimento que me deu. Foi uma tristeza, um sufoco, uma vontade de respirar e não com... Eu não sei explicar. Foi uma coisa muito ruim. Eu nunca tinha sentido aquela coisa antes, nunca. Até então, eu levava aquela história assim, na boa. No entanto, eu acho que aquela aproximação, o fato de estarmos morando debaixo do mesmo teto, isso começou a mexer com a minha cabeça. Quando o Kleber me procurava na cama, por exemplo. Tinha noites,
Eu tenho até um pouco de vergonha de admitir, mas é verdade. Às vezes eu fechava os olhos e imaginava que quem estava ali me abraçando, fazendo amor comigo, não era ele, mas o irmão dele. E vamos convir. Quem é que consegue viver assim durante muito tempo? Não tem como. Você acaba ficando meio maluca. Aquilo estava me fazendo mal. Aquela paixão estava me consumindo. Pior, estava pouco a pouco minando o meu casamento. Eu sentia isso. Até que chegou aquele sábado. Meu marido me ligou à tarde e me fez um pedido que me deixou sem saber o que pensar. Daiane, capricha aí na comida hoje, viu? Que a gente vai ter visita. E não sou eu que estou pedindo não, viu? É o Wallace. O Wallace? Mas como assim? Tem algum motivo especial? Então, parece que ele vai levar uma pessoa aí pra gente conhecer. Uma pessoa? Mas que pessoa? Ele falou que não sabia. Que era melhor a gente esperar pra ver, né? Até porque o irmão dele não tinha dito assim de forma clara. Meu coração ficou tão apertado. Porque eu não sou boba. Primeira coisa que eu imaginei. Primeira coisa que me veio à cabeça. Quem será essa pessoa? É claro que só podia ser uma mulher. Desde que tinha se separado da minha irmã, pelo menos até onde eu sabia, ele nunca tinha se envolvido assim mais seriamente com ninguém. Será que tinha conhecido outra? Lembro que naquela semana ele tinha chegado tarde em casa todos os dias. Mas até aquele momento eu não tinha pensado nessa possibilidade. Que ele pudesse estar envolvido com alguém. Só que depois daquilo que o meu marido falou, meu coração ficou batendo forte no peito, aquele medo. Era só o que me faltava, ele trazer uma mulher ali em casa. Fiz o que meu marido tinha pedido, até porque eu ainda não tinha certeza, né? De repente, não era aquilo que eu temia. O Kleber chegou sozinho do trabalho, tomou banho e por volta das 8:00 da noite, eis que finalmente meu cunhado chegou. Eu ainda estava na cozinha quando escutei as vozes lá na sala e quase tive um ataque quando escutei aquele nome de mulher, Júlia. Aliás, não foi só o nome, porque dali a pouco eu ouvi também aquela voz de mulher. Estremeci por inteiro, o coração disparou. Dali a pouco, ouvi a voz do meu cunhado na porta da cozinha. Daiane, vem cá, vem. Quero que você conheça uma pessoa. Essa é a Júlia, minha nova namorada. Antes mesmo de eu virar o rosto para conhecer aquela fulana, eu já senti uma raiva dessa criatura, do tamanho do mundo. Que Deus me perdoe. Ela não tinha culpa de nada. Ela nem sabia da minha existência, muito menos do que eu sentia por ele. Só que bastou aquela frase: essa é a Júlia, minha nova namorada. Eu sentia aquela sensação de morte. Não sei até hoje como tive estrutura para não perder o controle. Só de olhar para aquela mulher, minha vontade era de pegá-la pelo pescoço e torcer. Só que naturalmente, apesar do meu despeito, procurei tratá-la com civilidade, pelo menos isso. Não a tratei mal, mas também não a tratei bem. A cumprimentei, séria.
E não abri mais a boca para falar nada. E durante aquele jantar, continuei me comportando do mesmo jeito, até porque era o máximo que eu podia fazer. Fiquei quieto no meu canto, a cara fechada. Mas de que outro jeito que eu poderia me comportar? Sendo que estava me mordendo por dentro de tanto ciúme. Ela puxava conversa comigo. Sabe aquela coisa de fazer ambiente? E eu quase nem olhava na sua cara. E mesmo assim, respondia de má vontade. Foi um dos piores momentos da minha vida. Eu nunca imaginei que fosse me sentir daquele modo quando visse o Wallace com outra mulher. Olha, dei graças a Deus quando ele foi levar embora. E assim que eles saíram, meu marido perguntou: tá tudo bem, Daiane? É claro que tá. Por quê? Eu, hein? Você tá com uma cara, aliás. É impressão minha ou você não foi com a cara da namorada do meu irmão? Precisava tratar a menina tão mal? Nada a ver, Kleber. Não tô legal. Não tem nada a ver com ela. Eu senti que ele ficou meio desconfiado. A verdade é que desde que meu cunhado começou a namorar aquela menina, eu não consegui mais disfarçar o que sentia. Só não via quem não queria ver que eu estava com ciúme, despeitada. Eu simplesmente me transformava quando o Wallace trazia aquela... Ela via ele entrando pela porta e já me batia. Ciúme, despeito, raiva. E um dia, o próprio Wallace veio conversar comigo, tentar saber o que estava se passando, porque eu acabei falando umas coisas lá que não devia pra Júlia, sabe? Nada assim. Eu estava na cozinha quando ele se aproximou. Limpou a garganta ali na porta, eu me voltei para ele, a gente ficou se olhando, até que de repente ele perguntou: ô, Daiane, posso te fazer uma pergunta? A Júlia, ela te fez alguma coisa? A Júlia? Não. Por quê? Por que você tá tratando dela desse jeito? Por que é que você age dessa maneira, assim, sempre que ela chega? Hoje, por exemplo, você falou umas coisas pra ela que, olha, tô até agora sem entender, viu? Como assim? Que coisa? Não se faça de boba, né, Daiane? Por que você tá se doendo desse jeito? Por acaso, é por causa da tua irmã? Puxa vida, né, Daiane? Eu já tô separado da Elisa já faz muito tempo. Você não acha que eu tenho direito, de repente, ter um outro relacionamento, namorar? Sabe, naquela hora, não sei o que deu em mim. Eu acho que foi um impulso. Só isso para explicar eu ter tido coragem para falar aquilo. Quem disse que eu tô me doendo pela Elisa? Hein, Wallace? Eu tô assim é por mim mesma, não é pela minha irmã. Por você mesmo? Mas do que você está falando? Será que você não sabe? Será que você é tão bobo? Bobo? Mas por que isso, Daiane? Não estou entendendo. Será que você é tão cego que nunca notou que eu estou morrendo de ciúme de você com essa mulher? Ciúme de mim? Nossa, você só pode estar brincando. Como assim? Por que ciúme? Porque eu te amo, Wallace. Porque eu sou louca de paixão por você. Isso já faz muitos anos. Eu acho que realmente ele não sabia. Eu acho que realmente ele nem desconfiava pela expressão que tomou conta do seu rosto. Ele não fazia nem ideia do que eu sentia. Eu falei aquilo e já caí no choro.
Não consegui me segurar. Era um aperto tão grande no peito que se eu não chorasse, eu acho que me daria um ataque do coração. Ele ainda ficou ali olhando para mim durante algum tempo, com certeza tentando digerir aquilo que eu tinha falado. Aí de repente só balançou a cabeça assim e me deu as costas e saiu sem dizer mais nenhuma palavra. E desde aquele momento, nossa relação ali dentro daquela casa mudou completamente. Para começar, ele não trouxe mais a Júlia ali. Só que apesar disso, mudou comigo assim de um jeito que não parece a mesma pessoa. Passou a me evitar, não falava comigo, nem olhar para mim ele olhava. Passou a fugir de mim de um jeito que parecia até que eu estava com uma doença incurável, contagiosa. Ao mesmo tempo em que me sentia aliviada por aquela confissão, também me arrependi. Foram os piores momentos da minha estada ali naquela casa. Até meu marido percebeu que eu estava esquisito. O fato é que, já não suportando mais aquela situação, depois tive uma conversa séria com o Kleber e, sem dar maiores explicações, falei que não queria mais continuar morando ali naquela casa. Eu queria vir embora para Curitiba. E olha, até hoje não sei se ele ficou desconfiado de alguma coisa ou se de repente, não sei, sinceramente não sei. O fato é que ele acabou atendendo ao meu pedido, sem colocar nenhum obstáculo. Simplesmente concordou. Como também nunca comentou nada a respeito disso. Nunca fez nenhuma pergunta, nunca cobrou. Mas olha, eu tenho certeza de que ele ficou desconfiado de alguma coisa. Ele viu que eu mudei desde que o Wallace começou a levar aquela moça lá em casa. É como eu já disse, né? Só não via quem não queria ver. Só não enxergava que eu estava morrendo de ciúme, despeitada, com inveja, que não queria. E apesar de termos voltado a morar aqui em Curitiba, e eu estar afastada do meu cunhado, ainda não consegui superar o que aconteceu. A pior coisa que eu fiz na vida foi ter concordado em ir morar em Joinville, debaixo do mesmo teto que ele. Eu devia imaginar que isso iria acontecer. Que aquela paixão de anos ia acabar com o meu sossego. E o pior é que acabou mesmo. Por que tive de me encantar desse jeito? Por que será que esse sentimento estúpido tomou conta de mim e não me deixa ser livre? Porque eu não consigo me sentir livre. Parece que eu estou acorrentada nessa paixão. Até quando eu vou sofrer desse jeito? Por causa de uma coisa sem futuro, meu Deus. Uma coisa que não tem razão de ser. Será que vou penar a minha vida toda? Será que essa paixão é minha sina, meu Deus? Será que essa paixão é a minha cruz? E na próxima quarta-feira, 11 da manhã, não perca. Ela não respondeu. E aí, no impulso, mandei outra mensagem. Posso te fazer uma pergunta? Não é por nada, é só curiosidade mesmo, mas o Jaime por acaso sabe que você trabalhava numa boate? Sabe, juro que não foi uma ameaça. Perguntei aquilo assim, por curiosidade mesmo. Só que mesmo assim, não sei se ela ficou assustada, com medo de alguma coisa, se entendeu como realmente uma ameaça velada. Só que dessa vez acabou me mandando uma resposta. Para que ficar lembrando disso, Marcelo? Por favor, esqueça desse fato, já faz tanto tempo. E por tudo quanto é mais sagrado, não comente nada com Jaime. Ele não sabe que eu dançava numa boate. Olha, eu estava tão cansado das negativas, dos silêncios que ela fazia, que num impulso retruquei. Dançava? Nós dois sabemos muito bem que não era só dança que você fazia, né? Ou será que você perdeu a memória?
Como eu trabalhava ali pertinho do shopping, volta e meia aproveitava o intervalo do almoço para olhar alguma coisa. Depois fazia um lanchezinho rápido ali mesmo. E naquele sábado, eu acabei reencontrando uma pessoa que não via há muito tempo. Olha, uns 5 anos. A Kelly. Uma ex-colega de classe dos meus tempos de segundo grau. Ela estava assim sozinha numa mesa. Lembro que me aproximei e ainda meio tomado pela surpresa, chamei por ela. Menina estava tão distraída mexendo no celular e quando olhou assim para mim, levou um susto. Olha, eu nem acreditei que fosse ela mesma. Ela continuava tão bonita. Aliás, nos nossos tempos de escola, era a menina mais linda da sala. Eu, por exemplo, era fascinado por ela. Aliás, não sou eu. Praticamente todos os meninos ali daquela turma, sabe? Só que ainda tinha outro detalhe nessa história. Já fazia mais de 10 anos que a gente tinha se formado do segundo grau, mas a gente tinha se encontrado depois. E numa situação que eu, sinceramente, não podia nem imaginar. Lembro que, um dia por acaso, eu fui com o meu primo numa boate. E adivinha quem que eu acabei encontrando lá? Justamente a Kelly. Na hora eu nem imaginei que fosse ela. Pensei que pudesse ser parecida, mas não. Depois que me aproximei, vi que era ela mesma. Na época de escola, apesar de estudarmos na mesma sala, não éramos assim muito íntimos, muito próximos, pelo contrário. Mas ela naturalmente acabou lembrando de mim. Ficou até meio sem jeito quando me aproximei e puxei a conversa. Imagine a minha situação, né? Encontrar uma menina que era o sonho de consumo de todos os colegas de classe, trabalhando numa boate. Eu já tinha perdido tantas noites de sono, fantasiando coisas entre nós dois, na época de escola. E agora ele estava ali na minha frente, pronta para ser minha, se eu quisesse. Naturalmente que aproveitei, né? Nem quis saber o preço do quarto, do programa. Simplesmente a chamei para ir para o quarto comigo. E ali, naquele quarto, saciei o desejo que eu reprimia nos nossos tempos de colégio. Coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Foi a melhor transa da minha vida. Tanto que acabei voltando mais algumas vezes àquele lugar, tudo para repetir o que tínhamos feito naquele quarto. Até que, um determinado dia, ela parou de trabalhar ali. Não sei se mudou de boate ou simplesmente largou aquela vida. Muito provavelmente, devia ter ido trabalhar numa outra casa, enfim. Aliás, foi a minha sorte, viu? Porque eu estava gastando mais da metade do meu salário naquele lugar. Essa menina tinha virado a minha cabeça. Já fazia, depois disso tudo acontecer, uns 5, 6 anos que eu a tinha visto pela última vez. Naquela ocasião, inclusive, além de tê-la visto dançando, fazendo um showzinho lá de striptease, a gente ainda acabou indo pro quarto. Foi a última vez. Depois ela simplesmente sumiu. Eu não sabia se ela tinha largado aquela vida ou simplesmente se mudado de local de trabalho, né? E agora estava ali, de novo, 5 anos, ou 6, sei lá, depois, na praça de alimentação daquele shopping. Não perca, é na próxima quarta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Marcelo e Kelly em mais uma edição de A Força do Amor.